eu fui para o Novo Hamburgo, cheguei muito fragilizado lá, cara, psicologicamente, assim, fragilizado no sentido de encarar o grande desafio que eu estava tendo na minha mão ali, né? Porque era a oportunidade da minha vida, né? E eu lembro que eu cheguei lá num ponto que eu não queria... Eu tinha medo de disputar a posição com outro goleiro. E eu só fui entender esse medo graças a um trabalho que eu tive, né? Por ajuda da minha esposa, né? A Camila, ela percebeu isso em mim naquela época. Quando nós chegamos ali no Novo Hamburgo, eu teria que disputar uma posição com o goleiro para jogar o Campeonato Gaúcho. E a gente sabe que o Campeonato Gaúcho é um campeonato disputadíssimo. Pesado. Né? Você enfrenta a Inter, enfrenta a Grêmio, enfrenta a Juventude, Caxias, né? Vários times ali. E times de torcida, né? Aquela responsabilidade grande, né? E aí eu lembro que naquela época eu tinha esse medo, esse receio, né? E a Camila já, como ela é uma mulher muito sábia, ela já identificou isso aí, né? Primeiro ela já me conseguiu um nutricionista, né? Ela já foi pesquisar um nutricionista para mim e logo em seguida ela percebeu, né, que eu precisava de um trabalho mental também. Por tudo isso que eu já tinha vivido, né? Por toda essa história aí que eu já tinha passado. E eu tinha um pouco de resistência, né? Falar, não precisa e tal, não precisa. Mas aí ela tem um poder de convencimento, Sim. né? Me convenceu e foi onde ela pensou num psicólogo na época. Só que como a gente teria um período curto ali para estar jogando, né? Já era o quê? Acho que eu teria um mês ali para estrear, né, no campeonato. Ela passou por um psicólogo, fez uma entrevista com um psicólogo na época para me encaminhar. E aí eu acho que um psicólogo, não lembro, na época, deu um toque para ela. Falou, no caso do seu marido, eu acho que ele teria que ter uma resposta mais rápida. Acho que isso seria um caso de você fazer um trabalho com coach. Isso foi em 2018. Naquela época a gente não tinha muito conhecimento de coach, né? Sim. E tal. E aí ela começou a pesquisar sobre o coach. Eu lembro que ela pegou ali uns 3 coaches diferentes e eu tive uma entrevista com os 3. Ela falou assim, conversa com os 3, né? E aí você vê qual que você gostou mais. E aí, na época, eu conversei com 3 ali, né? E escolhi o Linhares, né? Que ele é um coach lá de Curitiba. E eu fiz um trabalho de coach com ele, né? Psicológico. E, cara, esse cara me potencializou de uma maneira. E ele me fez relembrar tudo que eu já tinha vivido desde os 5 anos de idade. Ele me fez trazer à memória, naquele momento ali, todas aquelas ações que eu já tive quando eu tinha 5 anos até chegar ali naquele período do Vitória, de transição para o profissional. E ele falava assim para mim, cara, como que era o Gustavo naquela época? Como que era o Gustavo na época do Vitória, na divisão de base, que era o Gustavo de seleção brasileira, o Gustavo que era destaque na base? Como que era aquele atleta, aquele jogador, aquele menino? E eu comecei a lembrar, né, que o Gustavo naquela época ele era destemido, o Gustavo naquela época ele não tinha medo de nada, ele ia para cima mesmo, ele tinha aquela mente de vencer, de conquistar, e eu conquistei muita coisa na base do Vitória, né? E aí quando surgiu essa oportunidade do Novo Hamburgo, eu já não tinha mais essa mentalidade que eu tinha quando eu jogava na divisão de base. Aquela coragem, aquela personalidade. Eu perdi aquilo por um momento, né? Por tudo que eu já tinha vivido. Então, para você ver, né, cara, as coisas acontecem e ela traz um trauma para você. Sim. Ela traz um trauma psicológico. E se a gente nega isso, é pior. É pior porque você vai carregar esse trauma para sua vida e você não vai conseguir se desenvolver mais para frente, né? Com as oportunidades que vão surgir. E aí ele começou a me fazer lembrar desses momentos. Ele falou, então por que você não pode ser esse Gustavo hoje? Por que você não pode ir para cima desse desafio que você tem, com personalidade, sem medo de errar? Né? E, enfim, eu acabei trazendo tudo que eu tinha no passado de volta naquele momento para encarar aquele desafio no Novo Hamburgo. Fiz um Campeonato Gaúcho, né, espetacular. Foi muito bom o campeonato para mim, conseguimos passar de fase, enfrentei o Internacional lá no Beira-Rio, nós quase passamos pelo Internacional para a semifinal, fiz um jogo espetacular e voltei, a ressurgir, né, de volta, né, para o futebol e ali eu comecei a dar passos largos, né,
para chegar hoje aqui para chegar no Criciúma, né, em 2021, né? Foi onde eu comecei a ter a ascensão ali no futebol. Muito bacana. Então, o que você está dizendo é que, mudando a sua mentalidade, a forma de você pensar, você mudou a sua atitude e, mudando a atitude, mudou o teu resultado. Sim. É correto isso? Sim. Perfeito. Eu acredito muito nisso. Eu lembro que eu tive porque lá no clube, né, lá no Criciúma, a gente faz um trabalho psicológico também, né? Tem a Fran ali, né? Sim. Que faz acompanhamento ali, né? Então, vira e mexe, ela chama um ou outro ali para fazer um trabalho particular mesmo ali, né? Com a gente dentro do clube, né? E aí eu tive uma consulta com a Fran um dia, né? E aí ela, na consulta e tal, eu falei para ela dessa experiência que eu tive, né? Com o coach e tal. E assim, eu estava passando por um momento difícil aqui na época, né? No Criciúma. Foi logo depois do início ali, que passou. Depois do estadual, né? Que tivemos um problema ali, né? Que o time acabou caindo e tal. E aí teve a reformulação, começou a Série C e tal. E já pro final da Série C ali, eu tava passando por um momento de instabilidade, né? E aí a Fran me chamou para conversar. Isso foi em 2019. Isso foi ano passado já, na verdade. Foi ano passado, foi no começo do ano passado. E aí a Fran me chamou para conversar e tal. E aí eu falei muito da experiência que eu tinha passado, né, com o coach, né, para ela. E ela ficou até meio assim, que surpresa, né? Com a minha mentalidade, né, com a minha postura, né? Porque ela estava preocupada com aquela situação que eu estava passando. E estava preocupada de eu não conseguir reverter aquela situação. E eu falei para ela, né? Não, Fran, tô tranquilo e tal, né? Eu fiz um trabalho de coach já e eu tenho alguns mecanismos aqui que eu consigo sair dessa situação, né? Então, essa situação que eu vivi, né? Esse trabalho que eu fiz com o coach, ele também me dá assim uma bagagem boa assim, né? Para poder sair de situações difíceis também, né? Tem algumas coisas que eu aprendi ali que eu consigo sair de situações difíceis com alguns gatilhos ali né, que ele me ensinou, né? Então, foi muito válido para minha vida. Fantástico.